família, Senhor, esse ministério, nossos ministérios, Pai. Colocamos essa cidade, colocamos esse bairro, colocamos, Senhor Deus, o lugar onde os teus filhos moram, colocamos nosso país, Senhor Deus, nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre nós e nos dê a vitória que nós tanto desejamos, Pai. Alinha, Senhor Deus, a tua igreja com a tua vontade, alinha-nos com o teu propósito. Senhor, tu és um Deus que está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, está acima de todo nome que se nomeia, e diante de ti todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, tu és o Senhor, Pai. Por isso declaramos, Pai, que nós estamos debaixo do teu senhorio, Pai, debaixo do teu senhorio. Vem, Senhor Deus, agora e nos ajude a compreender o teu propósito para este tempo, Pai. Nós te amamos e te glorificamos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Pode sentar, queridos. Eu quero dizer para vocês, né, que a minha área é a intercessão, né? Como o nosso irmão disse, eu me converti na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, fui pastora do Ministério Sara Nossa Terra, aqui numa igreja aqui em São Paulo por muitos anos. E aí, desde que eu me converti, o Senhor trouxe no meu coração algumas coisas. Eu nunca me conformei com aquilo que eu via e tudo bem, deixa assim mesmo. Mas quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, aí a coisa ficou mais séria. Porque eu comecei a entender que nós pregávamos a palavra do Senhor, nós tínhamos a igreja, mas nós não víamos transformação no nosso território. E aí aquilo começou a implicar meu coração. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que não tem transformação nos territórios, nas cidades? Nós vemos tanta igreja, gente, tanta igreja, não é? Não sei quantas igrejas tem no seu bairro, eu não sei quantas igrejas tem na tua cidade, mas a gente vê assim, às vezes tem rua que tem uma igreja em cima da outra. Todas as igrejas têm culto, todas as igrejas pregam, todas as igrejas fazem um monte de coisa e tudo continua igual. Não há transformação. E isso, fiquei muito implicada com isso. E quando eu comecei a orar, e o Espírito Santo usou da minha igreja um laboratório, o Senhor me fez começar a trabalhar de forma diferente. O Senhor disse para mim: tudo que você vai começar, precisa de começar com intercessão. E nós precisamos de entender uma coisa, que Jesus é intercessor, não é? Jesus é intercessor. Não existe, quando as pessoas vêm e perguntam para mim assim: Cida, eu tenho um ministério de intercessão. Eu falo: você é crente? Você é crente? Você é de Deus? Então você tem um ministério de intercessão. Todos nós precisamos de entender isso. Então não tem um grupo de intercessão. A igreja tem que ser uma igreja intercessora, né? Nós precisamos de aprender que todo cristão, ele tem que se posicionar e interceder diante de Deus por todas as coisas. E eu falei para o Marcelo, estava falando para ele, eu falei: Marcelo, nós precisamos de vir dar um seminário de intercessão aqui. Nós precisamos de começar a dar seminários de intercessão e explicar sobre o que é intercessão, né? Porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito gostosa. E o mais gostoso de tudo isso é quando você vê que você começa a fazer e você vê o resultado. Aí a coisa fica muito boa, né? Então eu trabalho aqui no Brasil. O Senhor me chamou desde muito tempo, mas no ano de 2000 foi o ano que o Senhor me chamou mesmo para a intercessão. E o Senhor me tirou de pastorear a igreja e me colocou nesse ministério que eu tenho agora, que é o ministério Reina, Rede de Intercessão Nacional. E o Senhor falou para mim: você vai levantar a intercessão no Brasil e você vai ensiná-los a caminhar na mesma direção. Quando você, numa guerra, quando tem uma guerra, não pode ser os pelotões dando tiro cada um para um lado. Tem que ter o comando. Nós temos que saber para que lado que nós estamos indo. Nós temos que saber o que é que nós estamos buscando. Nós temos que ter estratégia para nós vencermos. E assim é dentro da intercessão, quando nós entendemos. Então o Senhor me chamou e disse para mim: eu quero que você levante uma intercessão coordenada no Brasil. E nós começamos essa intercessão no ano 2000.
Aí eu viajei pelo Brasil inteiro. Primeiro eu fiquei 7 anos aqui em São Paulo. Nós ficamos 7 anos, a pastora Marili e o pastor Aloysio trabalham comigo desde essa época. Eles estão comigo desde o começo. Então, e nós começamos primeiro 7 anos aqui em São Paulo. Aí depois que nós oramos em São Paulo, gastamos muitos mapas do Brasil debaixo do nosso joelho, né? Aí o Senhor começou a dar os comandos para nós sairmos pelo Brasil. E nós estudamos o Brasil, e nós fizemos o mapeamento do Brasil, e começamos a trabalhar o Brasil. E saímos levantando intercessão nas cidades, nos estados, em todos os lugares, colocando coordenadores, preparando coordenadores e colocando em cada ponto estratégico do Brasil. E aí nós começamos a ver as coisas começarem a mudar. As coisas começaram a dar, né? Nós vimos que nós chegávamos no território. Eu não tenho condição de contar para você os detalhes, porque eu costumo contar depois que a gente dá o seminário, né? Para que você entenda. Porque você fala as coisas, as pessoas falam, nossa, mas o que é isso que ela está falando? Mas por que ela está falando isso? Então eu tenho que saber mais ou menos o nível, né? Para nós podermos falar tudo isso. Mas eu sei que um dia nós vamos conseguir, né? E nós fomos trabalhando cada território, o Senhor foi colocando as coisas no lugar, foi organizando tudo. E chegou um tempo que a gente já tinha trabalhado bastante e o pessoal do lado de fora também começou a pedir. Então nós começamos, um dia me mandaram para uma reunião, né? E me indicaram para ir numa reunião no Paraguai. Fui nessa reunião no Paraguai e ali tinha uma pessoa mais louca do que nós, acreditando que poderia ter uma transformação a nível de América, a nível de continente. E ele disse que Deus tinha falado para ele para levantar uma adoração continental no ano de 2012. E disse assim, e nós vamos levantar. E eu disse, Senhor, como que nós vamos fazer isso? Tem pessoa melhor do que eu no Brasil. Eu fiz uma reunião no Brasil, todo mundo que estava lá para o Brasil, tinha líder representante de todo o continente americano, vieram para o Brasil, fizeram uma reunião, não sobrou ninguém, sobrou só eu. E lá vou eu, obedecer ao Senhor, e desse projeto nasceu a Intercessão Continental, que eu sou líder dentro da Intercessão Continental no continente americano. Aí, esta Intercessão Continental me pediu para mim fazer a reunião com os líderes na América Central, para nós podermos explicar para os líderes o que era a Intercessão Continental. E naquele tempo eu não falava espanhol, e eu disse assim, eu não falo espanhol, mas o líder disse para mim assim, você que tem que ir, porque você convence. Quem quiser saber o que você está falando, busca no Google Tradutor. Eu falei, então vamos embora. E aí fui para a América Central. Cheguei em Honduras, essa reunião foi em Tegucigalpa, na capital de Honduras. Fizemos a reunião ali e o líder que estava reunindo todos os pastores, os líderes da América Central, então ele tinha um desejo no coração e quando ele me viu falando sobre tudo aquilo que Deus tinha colocado para fazer na nossa nação, o que nós já tínhamos logrado, o que já tínhamos conseguido e o que o que nós estávamos fazendo na Intercessão Continental. E eu comecei a falar sobre o desejo que eu tinha, aquilo que estava no meu coração, que eu gostaria de alcançar um dia. Ele disse para mim, eu tenho esse mesmo desejo, nós podemos conversar depois? Eu falei, podemos. E ele tinha um desejo de começar um conselho de oração, que é o Conselho de Oração por las Américas. E ele disse para mim, e passou a visão, e disse para mim, você está disposta a estar junto? Eu falei, vamos embora. Vamos embora, que é um fórum de intercessão só para líderes que trabalham com intercessão. E você pode ficar assustado agora, no nosso meio não tem simples intercessores, a maioria são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são esses que estão ali intercedendo e estão fazendo as coisas, porque uma coisa que Deus mostrou, os pastores gostam muito de ter reunião, grupos de oração. Porque ele bota tudo para o grupo de oração e ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer e ele não participa. E o líder tem que estar junto, o líder tem que orar. Nós precisamos de estar ali na ponta orando. Então nós começamos a fazer essa convocatória e nós começamos a mostrar para eles a necessidade de orar. E hoje quem encabeça tudo são todos eles mesmo que encabeçam. E nós começamos o Conselho de Oração por las Américas, que é um fórum de intercessão que nós fazíamos cada 2 anos, agora estamos fazendo cada 1 ano. Daí
nós fomos aumentando e fomos fazendo as coisas, e eu fui convidada para representar o Brasil na intercessão mundial. Então eu represento o Brasil também na intercessão mundial. Eu sou líder também de companhia de profeta aqui no Brasil, do lado de fora. A gente trabalha dentro dessa área do profético e da intercessão, levando a igreja a entender o propósito do Senhor para com ela, para com o território onde ela vive, para com a nação, para com todas as coisas, para viver os 5 ministérios e chegar lá onde Deus quer que a gente chegue. Então, é um caminho, e sem esse caminho nós não conseguimos fazer o que nós precisamos de fazer, né? Então nós sabemos que o inimigo, ele tem um plano, mas Deus tem um super plano, amém? E o inimigo quer acabar com o plano de Deus, mas se nós estivermos alinhados, entendidos e fazendo a coisa certa, nós vamos conseguir chegar onde nós temos que chegar, amém? A gente já tem perdido muito, né? Então eu quero ler com você aqui. E hoje, aqui no Brasil, que o Marcelo estava falando, hoje o Marcelo faz parte também. E no ano, um dia eu fui para a Argentina, eu estava ali ministrando na Argentina, e eu tinha que ir para Rosário, para uma reunião. Quando eu cheguei em Rosário, a reunião teve um problema e não teve a reunião que nós estávamos esperando. E tem um líder que faz parte da intercessão continental. E ele me chamou para ir pregar na televisão dele. E eu fui pregar na televisão. Aí, o líder da Transform World, que é a transformação mundial, me viu pela web falando e me chamou para poder estar trabalhando na Argentina e levantando a intercessão, ativando os líderes para entender o propósito de se levantar em intercessão pela Argentina, para nós focarmos e levarmos esse povo para o trabalho de transformação mundial, que na América se chama Transforma Mundo, para levar para Buenos Aires numa conferência de transformação. E eu estava ali trabalhando quando veio a pandemia. Quem estava esperando a pandemia? Ninguém estava esperando a pandemia, né? Então, de repente veio a pandemia e parou tudo, e foi aquela coisa horrível, fechou os aeroportos, e eu tive que voltar para o Brasil. Quando eu estava voltando, eu falei para o Senhor: Senhor, e agora? Eu já estava lá há 1 mês, eu ia ficar quase 2 meses lá, que eu estava indo de estado em estado, que a gente estava fazendo esse trabalho. E aí o Senhor falou para mim: agora você chega no Brasil e você levanta intercessão, 24/7, cobre o Brasil para tudo aquilo que vai acontecer agora. E eu disse: Senhor, como que eu vou fazer? Os líderes que estavam comigo já estão mais longe agora, porque eu já não estou tanto dentro do Brasil. O que eu faço? O Senhor falou para mim: pega um papel, uma caneta, que eu vou te dar os números. E Ele me deu os números, e eu liguei para todo mundo do Brasil inteiro, 27 estados. E quando dentro de 2 dias e meio, nós estávamos com todo o Brasil orando 1 hora cada um. Todo o estado, cada estado orando 1 hora. Hoje nós completamos 3 anos, 1º de abril de 2020, nós começamos o Brasil 24/7, torres de intercessão. E começamos 1 hora cada estado. Fomos do dia 1º até o 12 de abril, que era o dia da Páscoa judaica. Aí no 12 de abril era para nós pararmos, mas o pessoal disse para mim: Cida, vamos continuar. Era dia era Páscoa, né? Dia 12 de abril era Páscoa. Aí o pessoal falou para mim: Cida, vamos continuar e vamos até Pentecoste. Eu falei: então vamos embora, até Pentecoste. Chegamos em Pentecoste, ninguém mais quis parar. E hoje nós estamos com torres formadas em todos os estados do Brasil. Tem lugar que tem 5, 6, 7 torres, e está aumentando cada vez mais, e o pessoal está orando. E ontem mesmo nós encerramos foi ontem, né? Foi ontem à noite, nós encerramos 24 horas de intercessão ininterrupta com todos os países da América hoje, de todo o continente americano, estão orando 1 dia cada um, numa intercessão ininterrupta. Uma torre de oração a nível de continente. Você sabe o que é isso? Aí a gente fala assim: olha, né? Como que vai vir o avivamento? Meu amado, se você espera o avivamento, é só através da oração. Não tem outro jeito.
nós precisamos de nos preparar para aquilo que Deus tem para fazer. E nós precisamos de nos mover em oração, em intercessão. Adoração genuína, adoração que traz a presença do Senhor, amém? Então, duas coisas que tinha no templo, era a adoração e a intercessão. Adoração quando ela vem do coração de Deus, quando é a adoração segundo a vontade de Deus, ela abre o céu. E a intercessão vai falar com Deus aquilo que precisa, amém? São levitas e sacerdotes trabalhando junto, não é? Então isso que tem que acontecer, isso é uma bênção. Então eu quero ler com você aqui alguma coisa aqui, não vou demorar muito para que você possa também orar, né? Mas eu quero aqui falar com você sobre o livro de Efésios, Efésios 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a você graça e paz da parte de nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou, presta atenção nisso, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E nele, na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse mesmo poder que exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, aonde que eu parei aqui? Assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu li, sabe por quê? Porque nós todos gostamos muito de ler, né? Então eu li de novo. E eu sei que a maioria não gosta muito de ler. Então eu procuro todas as vezes que eu vou ler um versículo, falar de alguma coisa, eu gosto de ler a palavra toda, porque é muito importante nós sabermos do que nós estamos falando. Aqui em Efésios, né? O apóstolo Paulo fala sobre
o poder de Deus. O que o Senhor, o que esse Cristo veio alcançar? Qual era o propósito de Cristo? Ele fala aqui na palavra que Ele já nos abençoou na sua riqueza em glória, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fala que Ele já nos deu todas as coisas, que nós já fomos mais do que abençoados. E Ele fala também na palavra dele, que agora Ele deu para a igreja esse poder. O poder que está em Cristo, Ele deu para a igreja. Que poder é esse que Ele deu para a igreja? E Ele diz assim, que Ele deu para que nós, entendêssemos que nós temos que reunir. Quando fala convergir na palavra, está falando de reunir todas as coisas no nome dEle. Você sabe o que Ele está querendo dizer? Que Ele deu autoridade para a igreja no seu nome. Ele morreu na cruz do Calvário, não somente para nos libertar dos nossos pecados. Nós imaginamos, Senhor, é só para libertar dos meus pecados, mas é para nos devolver para o caminho. Porque você sabe o que é pecado? Pecado é sair fora do propósito, é você errar o propósito, errar a direção, errar o caminho, errar o alvo. Isso é pecado. Então o Senhor nos chamou para ter autoridade lá no Éden. Ele deu autoridade para Adão e para Eva. Sabe o que Ele fez? Ele os abençoou. Você sabe o que significa a palavra abençoou? É a mesma coisa que shalom. Sabe o que quer dizer shalom? Plenitude de todas as coisas, de paz, prosperidade, alegria, saúde, tudo. É tudo. Ele deu para o homem. E um dia o Senhor me chamou e falou assim para mim: filha, o que abençoou? Eu disse para o Senhor: abençoou, Senhor, está abençoado. Você nem recebe a bênção do Senhor. Porque muitas vezes nós falamos, nós na igreja temos mania de falar, abençoado, receba a bênção, meu irmão, Deus te abençoe. Então, se é isso que nós temos, se é isso que o Senhor nos deu, então nós temos que entender o que Ele está falando. O que Ele está falando? Que nós somos abençoados, nós temos isso na nossa vida. O Senhor perguntou para mim um dia, Ele falou para mim: filha, por que o homem, se eu fiz ele abençoado, ele cisma de não ser abençoado? Pode alguém decidir sobre o que você quer ser? Não pode decidir. Quem fez foi Deus, não é verdade? O Senhor falou assim para mim: se eu faço um pé de maçã, a maçã pode decidir dar pimenta nela? Não pode, ela nasceu para dar maçã. E o Senhor nos fez nascer para sermos abençoados. Agora, o sair do propósito que é que me tira da bênção. Mas se eu entender qual é o propósito de Deus, o que Cristo veio fazer, porque Jesus veio para ser o Cristo, para ser o remidor, o restaurador, aquele que veio me trazer a redenção, para que eu voltasse a cumprir o propósito definido por Ele como homem, como ser humano que Ele fez, amém? Então Ele nos fez para isso. E o Senhor falou assim para mim: você sabe o que eu fiz, filha? Eu fiz o homem abençoado e coloquei o homem num jardim. Eu falei: Senhor, o que é jardim, Senhor? Me explica o que o Senhor está querendo dizer. Ele disse: jardim significa lugar delineado, lugar cercado. Aí eu disse: glória a Deus, Senhor, lugar delineado. Ele fez o homem super cheio de tudo que pode existir na face da terra. E a única coisa é que nós sejamos irrepreensíveis em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quer dizer, irrepreensível quer dizer aquele que não precisa de uma repreensão, aquele que vai caminhar de acordo com a plena vontade dEle. Era isso que Ele queria. E Ele coloca a gente num jardim, lugar delineado. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que são as cercas desse jardim? Se esse jardim é delineado, ele é cercado, ele tem uma cerca. Qual a cerca? O Senhor disse para mim: os princípios da minha palavra. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor fez o Adão e a Eva, Ele deu para eles assim: olha, não faça isso. De tudo você pode fazer, só isso aqui que você não pode fazer. O que Ele estava falando? Você tem que obedecer princípios. Eu dei princípios. Nós temos princípios. E uma das coisas que a igreja deixou há muito tempo é de se preocupar com os princípios. Nós preocupamos com todas as outras coisas, menos com os princípios. Os princípios deixados pelo Senhor é que vão me endireitar no caminho e me levar na direção certa. É o caminho, é a verdade, é a vida, é o princípio. Amém? Que Ele deixou.
Então, nós precisamos de voltar a obedecer os princípios. E aí, ele disse para mim, filha, e eu coloquei um nome nesse jardim. Esse nome é Éden. Você sabe o que significa Éden? Sabe? Lugar de bênção, riqueza, glória, êxtase. Isso é o nome Éden. Então, se esse nome significa isso, era para mim andar assim, tão cheio da plenitude de Deus, e eu saí por aí extasiado da bênção do Senhor. Sabe aquela coisa de você caminhar pleno, né? Cheio, alegre, feliz. Você sabe quando você vai para aquele culto de poder, que os irmãos entram naquele poder todo, que sai até estremecendo, né? Que está ali. Então é assim. O que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles ficaram 3 anos e pouco com Jesus. Eles ficaram ali, Jesus ministrando para eles de dia, de tarde e de noite. Eles estavam caminhando com o Senhor ministrando a palavra para eles, trazendo tudo aquilo que eles precisavam de entender, mostrando, revelando a palavra para eles. E o Senhor dizia para eles, eles não conseguiam entender muito bem, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, caiu neles aquele entendimento que o que faltava para eles era aquilo que o Senhor tinha dito. Faltava o Espírito Santo que viria para os levar ao entendimento verdadeiro. Quando eles receberem o poder, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para que eles o quê? Compreendessem o que eles tinham que fazer. Quando eles receberam aquela plenitude, o que aconteceu com eles? Eles ficaram extasiados, ficaram cheios de êxtase, eles ficaram dominados pelo poder do Espírito Santo. Eles falaram em novas línguas, porque eles transcenderam aquele espaço onde eles estavam. Eles começaram a ter uma nova maneira de viver. Eles tiveram ousadia, saíram para fora, e eles tinham uma sabedoria que não era deles, porque um homem que era pescador ganha 3.000 almas, e eles perguntam: o que esses homens fizeram que eles estão falando tão bem, e eles estão fazendo tudo isso? É porque eles estiveram com Jesus. Foi isso que aconteceu. E o lenço deles curava, e onde eles passavam, a sombra deles curava, e tudo acontecia, e as multidões chegavam para eles, e eles, onde eles passavam, eles atraíam a multidão, e tem mais, arrumavam encrenca onde passava com o império da treva. E você sabe o que a gente vê hoje? Não se manifesta mais demônio, não tem mais culto do Espírito Santo, não tem mais línguas com traduções, não tem mais nada. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com outras coisas. E nós precisamos de voltar à igreja de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos de nos revestir do poder. Nós precisamos de entender o propósito. Nós precisamos de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Porque o mundo está aí, o inferno está aí, Jesus está voltando, a guerra está acontecendo, está todo mundo dizendo vai acabar, vai ter fome, vai ter destruído tudo. E a gente está aqui, parece que nada está acontecendo. Não é? Se nós entendêssemos o tempo que nós estamos passando, nós íamos para a presença do Senhor, dobrar o joelho, e ninguém precisava de chamar. Sabe o que ia acontecer se todos nós tivéssemos entendimento do mundo espiritual? Você sabe de uma coisa? Eu estava falando com os profetas lá em Vitória da Conquista, porque nós damos escola de profeta, falamos muito com os profetas aonde nós vamos. E eu estava falando para eles uma coisa, que nós precisamos de entender os tempos. Precisamos de entender os tempos. O povo que não entendeu o tempo, Jesus veio, Jesus foi crucificado, Jesus foi embora e ninguém viu. Porque a religião mata. Não adianta ir para o culto todo domingo. Vamos para o culto. Volta do culto. Faz assim, faz assado. Faz assim agora, faz assado agora. Não, religião não leva ninguém a lugar nenhum. É intimidade com Deus, é vida com Deus, é busca de Deus, é buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. É isso que Ele está esperando agora. Deus tem uma obra para o Brasil. Eu quero dizer para você a palavra que o Senhor tem para o Brasil, que o Brasil é um celeiro de missões.
Brasil é um celeiro de provisão para o mundo. Que o Brasil seria a primeira nação cristã evangélica do mundo. O Brasil, gente, tem que romper. E nós precisamos entender esse tempo que nós estamos passando. Amém? Nós precisamos. Não é quando nós falamos de intercessão, nós não estamos falando assim, olha, vamos chamar o povo para orar. Olha lá, amantíssimo Pai Celestial, manda fogo, faz isso. Não, é oração com propósito. Nós buscamos os propósitos, nós entendemos, nós estudamos aonde que nós estamos, nós temos um caminho. É a mesma coisa de uma empresa, você sabe o que você tem que começar, o que você tem que fazer no meio, você sabe onde você tem que chegar. E nós precisamos de entender isso, para nós conseguirmos romper o Brasil, porque se a igreja não se levantar, nós não conseguimos trazer para o Brasil o que nós precisamos, o que precisa ser trazido agora. Amém? Aqui na palavra, em Efésios, diz assim: o Senhor nos predestinou, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou as terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que Ele está querendo, o que o Senhor está falando aqui? Que Ele nos chamou como corpo de Cristo, porque não foi o mundo que Ele chamou, foi o corpo de Cristo que Ele chamou, para reunir todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Reunir, para que reunir tudo isso? Para nós entregarmos na mão dEle quando formos encontrar com Ele. O que nós temos feito pela educação da nossa nação? O que nós temos feito pela ciência? O que nós temos feito pela família? Gente, Marcelo falou assim, agora nós vamos orar pela família. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe por que a nação está desse jeito? Você sabe qual é o lugar da família em tudo isso? Aonde que o inimigo começou a bagunçar para ele conseguir chegar, para alcançar o propósito dele? Você sabe onde que ele começou? Ele começou na família, lá atrás, lá, a família, a primeira instituição de Deus. O que o inimigo está fazendo? Destruindo a raça humana inteirinha. Ele veio para matar e destruir, para roubar, matar e destruir. E nós, igreja, precisamos entender isso. Você entende? Você pode pensar assim, olha, essa mulher é louca, totalmente fora de si. É o que eu sou, porque eu tenho um propósito com Deus. Um dia, quando a primeira vez que eu fui me apresentar no meio de todo mundo, lá de todos aqueles líderes lá, para falar sobre nossos projetos, todo mundo colocou lá no PowerPoint todos os seus projetos. Aí quando me chamaram, eu disse, eu não tenho projeto. Eu cumpro o projeto de Deus. Eu não tenho projeto. Cida, mas você não tem um projeto? Tenho. E ele se define numa frase: eu quero ver o Brasil de joelho dobrado na presença do Senhor. Só isso. E é por isso que nós trabalhamos. E é por isso que nós estamos fazendo o que nós fazemos. E eu quero dizer para você uma coisa, como profeta que eu sou, e como intercessora que eu sou, quero dizer para você, o Brasil precisa de se levantar. Rapidamente, para cumprir aquilo que tem.
Esses dias teve uma pequena demonstração de avivamento lá nos Estados Unidos. Teve também na Bulgária, teve em alguns outros lugares. Mas você sabe de onde vai sair o avivamento de verdade? Do Brasil. Eu vi um monte de gente saindo daqui para ir para lá. Vamos buscar o avivamento. Eu falei, vai buscar onde se ele está aqui? É só a gente tomar vergonha e começar a fazer o que Deus mandou, que vai, o fogo do céu vai descer aqui, porque Ele já falou que vai descer. Então vai descer. Nós precisamos de começar a nos mover aqui, para que Ele venha, para cumprir aquilo que Ele tem. Gente, Deus ama a nossa nação. Eu vou falar uma coisa para você que eu estava falando esses dias. O Brasil tem um legado. O Brasil tem um legado. A palavra do Senhor diz que aquele que abençoa Israel, aquele que ora por Israel, o Senhor abençoa. Você sabe o que o Brasil já fez por Israel? Nós temos um legado de Deus. Tudo. Os celtas, que não sei se você sabe quem são os celtas, desde antes